A exploração sexual é uma estrutura de domínio de relacionamentos. Quando eu vi isso, eu vi o perigo. Porque eles matam, sequestram a pessoa, bota você preso. Você vai procurar um emprego, de repente você se vê dentro de uma cadeia, preso. Por um crime que você não cometeu, mataram teus pais e botaram a culpa em você. Porque você foi procurar emprego numa empresa. E ele já tá, o cafetão já tem rapazes para seduzir a filha do dono da empresa. Inclusive, eles têm as características suas. Então, você é o honesto de verdade. E aí, ele foi procurar emprego na empresa, o cafetão botou ele preso, arrumou a situação em uma semana. Ele arruma a situação, já tem os esquemas todos prontos. Ele tinha pais idosos e hoje ele está cumprindo cadeia por ter assassinado os pais. Inclusive com fama de drogado, que ele não é. Ele experimentou maconha, mas ele não é drogado. E ele tenta a inocência dele e não consegue. Por quê? Porque você foi numa empresa. E essa empresa, o filho de uma prostituta que trabalhava nessa empresa, estava seduzindo a filha do dono da empresa. Só que o material genético que ela usou para engravidar era dos seus pais. Ou seja, o garoto era igual a você. Fazia tudo que você fazia. Quando você foi procurar esse emprego nessa empresa, eles se viram ameaçados. E decidiram liquidar você para você não dar problema para eles no futuro. Você está preso. Já foi espancado dentro da cadeia, porque é gente dele que pagou, ele já pagou. Gente, tem nada que bandido faz justiça. Para com isso. É o cafetão que paga os bandidos. Quando ele põe inocentes na cadeia, ele paga os bandidos para matar você na cadeia. O cara já está com 100 anos de cadeia, vai matar o bandido, vai dar o que mais para ele? Mais nada. Já ficou sem vergonha já. Por isso que lá nos Estados Unidos eles matam logo, porque sabem que isso vai acontecer. Já tem 100 anos de cadeia, uma pessoa mais, uma pessoa menos morta, para ele não faz diferença. É com esses que o cafetão negocia. Para favorecer ele lá dentro em alguns aspectos, mas favorecer os parentes aqui fora. Dá vantagem para os parentes aqui fora. Por isso que nos Estados Unidos alguns estados matam, porque sabe que vai virar sem vergonhice. Depois de 40 anos de cadeia, não tem mais razão para não cometer crimes. Vai cometer, se for pego, vai mais 20 anos, 40, 70, 100 anos, não faz diferença. Já virou sem vergonhice. Por isso que eu sou adepta da prisão perpétua. Não sou adepta da pena de morte, alguns critérios dentre as pessoas inocentes. Porque eu me vi nessa situação, eu sei como é que é esse negócio aí. E ele pode botar pessoas presas por crimes que não cometeram. Então, a minha restrição à pena de morte está em injustiças contra as pessoas, injustiças contra pessoas inocentes. O Brasil não tem estrutura para isso. Nem os Estados Unidos, às vezes, comete falha. Então, a pena de morte é muito radical. Só mesmo se tiver ciência mesmo que foi a pessoa. De outra forma, não é recomendável, porque você pode matar um inocente. Então, aí vai dizer que o bandido fez, o inocente não fez justiça, não é. A maioria, principalmente homens justos, que entram em cadeia por pedofilia, chega lá, esculacham ele a mando do cafetão, porque foi o cafetão que mandou ele para lá. A própria vítima tem indícios para pegar o cafetão, que é nas relações sociais nossas diárias que vai movimentar o intelecto do cafetão contra nós. Olha, essa menina é muito boazinha, ela é muito gentil, é uma menina muito dócil, ela vai conquistar a sociedade, vai trazer problemas pra gente, vai entrar numa família que eu já tô com prostituta estabelecida lá, já para matar o homem, já para ficar com os bens, as pensões, todas, essa garota vai me trazer problema. Vamos arrumar logo uma situação para ela rápido.
Eu ativo o intelecto dele com a minha decência, com o meu amor, com a minha fidelidade, com a minha honestidade, com o meu jeito de falar, meus posicionamentos sociais. Eu ativo o intelecto dele contra mim. Então, quem é que pode detectar o inimigo com facilidade? A vítima. A vítima. Então, quando ele consegue botar você preso, ele logo paga os bandidos lá para liquidar você logo lá, atormentar sua mente para você não raciocinar. Menina de 13 anos foi pega, foi estuprada, né? O homem queimou ela toda, repartiu ela em vários pedaços. Pra que isso? Porque ele é parente. Quanto mais barbárie fizer, mais proximidade tem a pessoa. Porque você não vai admitir que um tio faça isso com uma sobrinha, que um pai, que um padrinho, que um vizinho faça isso com aquela garota. São pessoas próximas. É um crime muito bárbaro para um tio fazer. Foi uma pessoa de outro estado, de outra família. Não foi da nossa família, porque é muita barbaridade. Não faria isso com o próprio parente. Por isso que barbariza os corpos. Normalmente, quanto mais barbárie, de graça, gratuita, a garota de 12 anos não tem força física, não tem nada, ele já dominou a garota, estuprou a garota, mas barbarizou a garota, é tio, é parente, porque o raciocínio do delegado vai ser esse. É muita barbárie para um parente fazer. Enfiou cabos de vassoura no ânus, barbarizou, é o tio, é a pessoa próxima. A delegacia, o delegado não atina para ele, nunca, dificilmente. Só se tiver provas muito contundentes que vai atinar para a pessoa dele. E até da mãe. Estão me entendendo? É tudo aquilo. Cafetão e prostituta só trabalham na mente. Na mente. Olha, chega ali, passa e fala assim: ah, ela é muito isso. Joga conversas soltas. Porque eu vou dar lá um depoimento, aquilo já vai estar no subconsciente dele. Aí começa a passar palavras soltas. Faz isso comigo. Comigo a tática, eles agora estão fazendo, já fizeram hoje algumas vezes, mas é para testar. Para dizer que não estão ouvindo os meus vídeos. Eu passo e eles estão falando coisas da minha pessoa. A senhora está falando comigo? A senhora está maluca? A senhora está doida? Eu estou conversando aqui com a minha... Não. A senhora está falando de mim sim, está querendo que eu escute. Guarda, polícia! Essa mulher é doida! Está dizendo que eu estou falando dela. Que a senhora está falando de mim sim? O que a senhora está falando isso de mim? Essas mentiras, esses enganos. Eles queriam fazer isso comigo, né? E muita gente que era sensitiva, né? Que percebia que a vagabunda estava falando dela, batia a boca na rua. Ficou como doida e foi para sanatório. Que era o que eles precisavam para botar a pessoa como doida total. Porque às vezes eles estão dizendo que a pessoa é maluca, mas a pessoa não tem... No meu caso, a pessoa não tem nenhuma atividade maluca, de doida. Ela é uma pessoa posicionada socialmente, tem pensamentos muito contundentes. Você pode discordar, mas os pensamentos são contundentes. Então, o que eles começaram a fazer comigo? Falar de mim, perto de mim, para eu bater boca na rua. Isso, você bater boca com estranho na rua é maluco. Normalmente são pessoas doidas que fazem isso. Que bate boca com a pessoa na rua, sem a pessoa estar falando nada com você. Viu a malandragem? Porque eles precisavam, porque eles só trabalharam comigo com sósia. Para se prostituir, para fazer coisas inconvenientes. Eles nunca tiveram imagens minhas. Usaram de fake, sósia, tudo. Menos eu. Então eles começaram a cavar. Só trabalha aqui na mente. Se você não tiver inteligência para detectar eles, você se deixa levar por eles. Eles preparam o seu subconsciente antes. Antes dela, a prostituta, ir fazer denúncia de mim, várias prostitutas trabalharam no subconsciente. Globo, Rede Globo, trabalhou no subconsciente. Aí quando você chega lá,
o subconsciente já foi todo alimentado por mentiras e enganos. Aí tá a inteligência frontal captando informações da subconsciência. Faz sentido mesmo, eu vi isso aqui. Faz sentido, eu vi isso aqui na novela da Globo. Faz sentido, eu vi essa música aqui. Faz sentido. Eles enchem o subconsciente quando você está com a consciência na situação. Você busca os argumentos todos na subconsciência, pronto. Aí você começa a inteligência frontal, que trabalha junto com a subconsciência, começa a dizer que está tudo fazendo sentido. Mesmo, está encaixando perfeito. É isso aí, está fazendo sentido mesmo. Já viu novela, jornalismo, música, letreiro de comércio de cafetão e prostitutas. Isso é pro delegado, pro juiz. Ele vai ter um entendimento errado sobre tudo. Quase tudo.